Meus cumprimentos novamente a você que decidiu acompanhar a nossa próxima aula sobre o livro Ciência em Ação, Como Seguir Cientistas e Engenheiros Sociedade Afora. Todos os capítulos já foram resumidos e comentados em videoaulas anteriores e hoje nós temos o apêndice 1, Regras Metodológicas. Ou seja, quais são as regras metodológicas para estudar controvérsias quando seguimos cientistas e engenheiros? Na verdade, quem leu todos os capítulos na ordem apresentada no sumário não estranhe esse apêndice, porque ao final de cada capítulo lá atrás, Latour finaliza com uma regra metodológica. Vamos nos, né, atrever a dizer que cada uma dessas regras é como um produto apresentado após uma longa discussão em cada capítulo. São 7 regras metodológicas, tá? A primeira diz o seguinte: estudamos a ciência em ação e não a ciência ou a tecnociência pronta. Para isso, ou chegamos antes que fatos e máquinas se tenham transformado em caixas pretas, ou acompanhamos as controvérsias que as reabrem. É claro que Latour se direciona a quem vai estudar controvérsias, né? Mas o que são controvérsias? De um modo bem simplificado, controvérsias são situações em que os atores discordam sobre algum tema. Tá? Discutimos isso em vídeos anteriores. Uma controvérsia pode ou não durar, né, bastante tempo. Quando uma controvérsia termina ou esfria e os atores, por exemplo, cientistas, engenheiros, chegam a uma solução, dizemos que aquela controvérsia virou uma caixa preta. E como diz Latour nessa primeira regra, isso vale tanto para fatos quanto para máquinas. Vou dar um exemplo. Uma lei pode ser entendida como uma caixa preta, né? Antes de se tornar lei, é um projeto de lei. E há muitos debates entre políticos, cidadãos comuns, acerca do referido projeto, né? Isso pode levar muitos anos, tá? Quando o projeto é aprovado e vira lei, podemos admitir que ele se tornou uma caixa preta, né? Desde que o debate realmente tenha esfriado. Uma lei pode continuar sendo polêmica, controversa, muitos anos após a sua aprovação. E claro que o mesmo é válido para máquinas. Por exemplo, se uma empresa de tecnologia tem um projeto para a fabricação de um novo modelo de celular, tá? Por exemplo, é possível que haja muito debate, controvérsia entre os técnicos, os engenheiros e outros atores, tá? Quando o consenso ocorre, o aparelho sai do papel, digamos assim, chega aos usuários, já com pouco ou nenhum debate, dizemos que aquilo se tornou uma caixa preta. Também podemos dizer isso sobre alguma teoria científica, que inicialmente pode gerar muito debate, muita discordância entre os cientistas, porém, com os anos, o debate esfria e aquela teoria se torna uma caixa preta também, né? Porém, nem todas as caixas pretas são tão fortes, tão resistentes, tão seguras, que não possam ser reabertas. Ou seja, aquela lei pode um dia voltar a ser tema de debate, né? A controvérsia pode aquecer novamente. A questão dessa primeira regra é que o pesquisador interessado em estudar controvérsias não se preocupa tanto com a teoria já pronta, com a lei já pronta, com a máquina já pronta, ou seja, não se preocupa tanto com os produtos em si, da ciência, da tecnologia, né? Mas se preocupa, por exemplo, com a ciência em ação, ou seja, se preocupa com o momento em que o debate está, né, rolando, antes que se forme a caixa preta, ou quando alguma caixa preta é reaberta.
A segunda regra metodológica diz o seguinte: para determinar a objetividade ou subjetividade de uma informação, a eficiência ou a perfeição de um mecanismo, não devemos procurar por suas qualidades intrínsecas, mas por todas as transformações que ele sofre depois nas mãos dos outros. Bom, qualquer informação ou qualquer mecanismo criado pelo homem, quando passa de mão em mão, sofre transformações, né? É possível imaginar buzilhões de exemplos. É como fofoca, digamos assim. A informação original, muitas vezes, é bem diferente da informação que chega aos ouvidos da 10ª pessoa. Aqui Latour não fala de fofoca, mas quem ficar interessado no assunto sob o ponto de vista antropológico, eu recomendo o livro Família, Fofoca e Honra, né, da impressionante antropóloga Cláudia Fonseca. Bom, em uma controvérsia, as informações, os mecanismos sofrem transformações na medida em que passam de mão em mão, tá? Imagine aí uma teoria científica qualquer, de algum antigo cientista. A teoria é transformada na medida em que vai passando, em que vai rolando, principalmente quando chega às mãos de inimigos, de rivais do cientista, né? Por exemplo. Então, no estudo de uma controvérsia, o pesquisador não foca as qualidades intrínsecas daquilo que está sendo objeto da controvérsia, mas foca nessas transformações sofridas nas mãos dos envolvidos na controvérsia, né? A regra número 3 é um pouco menos simples de compreender sem ter lido o capítulo 2. A regra diz o seguinte: como a solução de uma controvérsia é a causa da representação da natureza e não a sua consequência, não podemos usar, nunca podemos utilizar essa consequência, a natureza, para explicar como e por que uma controvérsia foi resolvida. Então, ao final de uma controvérsia acerca de qualquer tema, por exemplo, uma controvérsia científica, não podemos dizer que aquilo a ser proposto, por exemplo, sobre a origem das espécies, como ocorreu no século XIX, não podemos dizer que aquilo a ser proposto faz parte das representações sobre a natureza entre os cientistas, porque a proposta ainda não foi realmente aceita, né, pela comunidade. Ou seja, os cientistas ainda não verão a origem das espécies segundo aquela proposta. Está em debate ainda, né? Quando a controvérsia acaba, esfria, podemos dizer que a proposta será parte da representação dos cientistas sobre a natureza. Veja que o fechamento da controvérsia, a solução da controvérsia, é causa daquela representação sobre a natureza. Então, o estudo das controvérsias não pode usar a natureza para explicar o fechamento da controvérsia. Ou seja, não tem sentido usar a consequência, né, ou seja, a representação da natureza, como causa para explicar a própria representação da natureza, que ocorreu após a solução, o fechamento da controvérsia. A quarta regra metodológica vai por um caminho parecido, porém trata sobre sociedade. Diz assim: como a resolução de uma controvérsia é a causa da estabilidade da sociedade, não podemos usar a sociedade para explicar como e por que uma controvérsia foi dirimida. Devemos considerar simetricamente os esforços para alistar recursos humanos e recursos não humanos. Então, durante uma controvérsia, os envolvidos claramente, né, estão em busca de aliados, formam grupos, né? E a intenção é que essas alianças sejam fortes. A intenção é que os aliados sejam disciplinados e comprem e engulam o discurso, a versão do grupo, né, para a controvérsia. Outros grupos, os chamados antigrupos, fazem o mesmo.
são construídas verdadeiras máquinas formadas por atores humanos e também por atores não humanos. Quando a controvérsia é resolvida, há uma certa estabilização da sociedade desses grupos. A resolução da controvérsia é vista como a causa da estabilidade da sociedade. Então, como na regra anterior, a regra 3, na regra 4, não podemos usar a sociedade para explicar o fechamento da controvérsia. Não podemos usar a consequência, que é a sociedade, não podemos usar essa consequência como causa para explicar o fechamento da controvérsia. Ora, se não podemos usar a natureza e nem a sociedade, então o que devemos fazer? Devemos levar em conta, segundo Latour, tanto os recursos humanos quanto os recursos não humanos de modo simétrico, ou seja, sem privilegiar os humanos em relação aos não humanos e vice-versa. A regra 5 vem do capítulo Quando os de Dentro Saem. É o quarto capítulo do livro. Latour diz assim: com relação àquilo de que é feita a tecnociência, devemos permanecer indecisos quanto aos vários atores que seguimos. Sempre que se constrói um divisor entre o interior e o exterior, devemos estudar os dois lados simultaneamente e fazer uma lista, não importa se longa e heterogênea, daqueles que realmente trabalham. Então, nesse capítulo, ele usou os movimentos de cientistas de um laboratório para exemplificar que a ciência não é feita apenas pelos cientistas que estão dentro do laboratório. Alguns saem, né, em busca de recursos financeiros, por exemplo, para que a pesquisa do laboratório seja aprimorada. Bom, ele não fala literalmente de escolas, de universidades, mas não é diferente, né? Nas escolas e nas universidades, o trabalho daqueles que estão mais dentro depende daqueles que por vezes saem em busca de recursos, de aliados. Por exemplo, os diretores da escola, os pró-reitores das universidades, os próprios pesquisadores, os professores também e assim por diante. Então, em algum contexto de controvérsia, se o pesquisador considera um dentro e um fora, ou seja, um lado interno e outro externo, claro que com limites não fixos, quem o pesquisador deve seguir? Né? Os de dentro ou os de fora? Latour diz que ambos, e devemos permanecer indecisos, agnósticos em relação a todos eles, e fazer uma lista sobre os atores que aparecem pelo caminho, mesmo que essa lista pareça muito longa, heterogênea, ou seja, incluindo tanto humanos quanto não humanos. Regra 6. Latour diz o seguinte: diante da acusação de irracionalidade, não olhamos para qual regra da lógica foi desrespeitada ou infringida, nem que estrutura social poderia explicar a distorção, mas sim para o ângulo e a direção do deslocamento do observador, bem como a extensão da rede que assim está sendo construída. Então, no estudo das controvérsias com vários atores, o pesquisador não está focado, naquele momento, em quem está pensando lógica ou ilogicamente. O princípio da simetria impede o pesquisador de fazer isso. No capítulo 5, Tribunais da Razão, Latour comenta, por exemplo, que Descartes, um dos fundadores do método científico, era contra qualquer coisa que se distanciasse, por exemplo, do seu princípio de dúvida metódica. Por outro lado, o próprio Descartes não aceitava algo relacionado algo relacionado à ação à distância, como a gravitação, que era defendida por Newton. Né? Agora, Descartes não está do lado da racionalidade e Newton sim está, né? Mas não por muito tempo, porque Newton acreditava em alquimia, estando exposto também à ridicularização por parte dos demais cientistas europeus. Agora, é Newton que está fora da reta, digamos assim, não está na linha da racionalidade. Então, quem vai estudar controvérsia
e deseja fazer um trabalho que se aproxime de uma abordagem simétrica, não está preocupado em quem está pensando lógica ou ilogicamente, e nem com as regras da lógica que estão sendo violadas. Tá? A preocupação maior será descrever como que esses atores pensam sociologicamente, por exemplo, como eles conquistam aliados e como eles associam coisas entre si, como atores humanos, ideias, artefatos, como eles costuram, né, tudo isso e apresentam as suas versões dentro da controvérsia. É isso que importa aqui. E a última regra diz o seguinte: antes de atribuir qualidade especial à mente ou ao método das pessoas, examinamos os muitos modos como as inscrições são coligadas, combinadas, interligadas e devolvidas. Só se alguma coisa ficar sem explicação depois do estudo da rede é que deveremos começar a falar em fatores cognitivos. Vamos pensar rapidamente em Albert Einstein, considerado por um número grande, né, de cientistas, principalmente físicos, como o maior cientista do século XX. Caso o pesquisador fosse estudar uma controvérsia antiga, por exemplo, sobre a teoria da relatividade por Einstein proposta, Einstein, sem dúvida, não estava, né, sozinho. Então, antes de atribuirmos uma qualidade especial à mente ou ao método de Einstein, antes de levarmos em conta apenas a genialidade do cientista, os fatores cognitivos, o pesquisador das controvérsias iria examinar a rede na qual Einstein estava inserido e na qual agia na construção da referida teoria. Outro exemplo, examinar a rede ou as redes nas quais agia Darwin na formulação de sua teoria da evolução. Ou seja, como Darwin e outros observadores estavam se movimentando no tempo e no espaço, tá? Parafraseando Latour, ele não usa esses exemplos de Einstein e Darwin. Enfim, primeiro examinar esses movimentos, essas ações, essas negociações e tudo mais. E por último, se ainda sobrar alguma dúvida, então o pesquisador das controvérsias vai em busca dessas capacidades cognitivas, né, especiais. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula sobre o livro Ciência em Ação, como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. O e-mail david.almeida@alumni.usp.br está recebendo os comentários de vocês. Até a próxima.